O que é o ativo livre de risco? Será que ele realmente existe? É uma métrica universal? Existe uma prática muito comum que todos os investidores aprendem quando entram no mercado financeiro, que é o CDI, é o ativo livre de risco para todos os investidores. Mas eu posso te dizer que essa resposta talvez não seja tão universal assim. Durante décadas e décadas nós fomos realmente ensinados isso, que o ativo livre de risco é aquele que não oferece nenhuma oscilação, aquele que você tem muita liquidez, mas não necessariamente isso se aplica para todos os investidores. E é isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Antes de falarmos necessariamente de investimentos, eu gostaria que a gente definisse o que é a palavra risco. Risco normalmente é tido como aquele ativo que não tem flutuação, que você não perde dinheiro, mas tem uma definição que eu gosto bastante e que pode calhar para a maioria dos investidores, que é risco é não atingir os seus objetivos financeiros. Risco é não atingir aquilo que você propôs que o seu investimento atingisse. Em outras palavras, risco é você passar anos e anos acumulando um investimento para descobrir que lá na sua aposentadoria ele não é suficiente para o seu padrão de vida. É juntar dinheiro e ele não comprar mais aquilo que você gostaria que ele comprasse. Ou, para um investidor de curto prazo que está formando a sua reserva de emergência, risco pode ser também não ter liquidez nessas aplicações. Veja que isso traz uma diferença gigante entre eu ter um patrimônio que corrige pela inflação para que eu tenha poder de compra ou um patrimônio que está sempre à minha disposição dentro de uma reserva de emergência. Para cada um dos casos, risco vai ser uma métrica diferente. Isso faz com que risco seja algo muito particular de cada investidor. Então nós vamos buscar entender qual momento faz mais sentido, qual benchmark, qual referência eu tenho que usar em um determinado caso e em outro determinado caso. Durante décadas, a escola de investimento nos ensinou isso, então, que o CDI é aquele ativo livre de risco aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, as treasuries de curtíssimo prazo, que não mostram oscilações, que têm muita liquidez, fácil acesso, são os ativos livres de risco. Só que existe uma armadilha nessa forma de pensar, que é confundir o que é rentabilidade nominal com o que é rentabilidade real dentro das minhas aplicações. Vamos olhar um pouco para dados então, vamos olhar o histórico, o que ele nos diz. Aqui eu tenho um gráfico de uma janela de 2019, janeiro de 2019, até dezembro de 2023. E a gente está comparando três rentabilidades: inflação, CDI e IPCA+, três ativos distintos. Se o investidor ele alocou apenas em CDI, lá no começo de 2019, ele viu durante o ano inteiro de 2019 o seu patrimônio andar basicamente de lado, em linha com a inflação, onde o CDI ele rendeu 5,9% e a inflação 4,3%. Você ganhou 1% acima da inflação. E pior, durante mais um ano inteiro, até o final de 2019, a gente teve uma rentabilidade que foi exatamente a mesma da inflação, onde o IPCA foi 8,9% e o CDI 8,87%. Então o investidor ele passou 2 anos da vida dele investindo em CDI e o poder de compra dele não aumentou. O investimento andou de lado. Para aquele investidor que tinha um CDB 100% do CDI, que tinha Tesouro Selic em carteira. E pior, se a gente olhar mais um ano para frente, lá para dezembro de 2021, esse investidor ele perdeu dinheiro, porque a inflação foi de 19,9% e o CDI 13,6%. Durante 3 anos esse investidor ele perdeu dinheiro. Então aqui a gente tem 2 cenários distintos. Para aquele investidor que queria manter o seu poder de compra, para aquele investidor que queria eventualmente comprar mais, ter uma reserva de longo prazo, ele está perdendo dinheiro, esse é o risco dele. Mas para aquele investidor que tinha só uma reserva de emergência, uma liquidez, que precisava comprar algo em 6 meses, 1 ano, tudo bem, aqui não é um problema, o foco não é rentabilidade nesse caso, o foco é liquidez. Então são objetivos distintos, logo referências distintas, riscos distintos. Para quem tem uma necessidade de muita liquidez, o Tesouro Selic está ótimo. Para quem tem uma necessidade de aumento de poder de compra, para quem tem uma necessidade de aposentadoria de longo prazo, o IPCA que está corroendo seus investimentos
então ele deveria ser utilizado como uma métrica, ou seja, gerar um alfa acima do IPCA. Aqui eu dei só um exemplo de um IPCA mais 6, por exemplo, que é o quê? Utilizar a inflação e colocar um alfa, um risco a mais, o quanto eu quero gerar a mais da inflação para manter o meu poder de compra. Então, isso significa abandonar totalmente o CDI e olhar só para a inflação? Claro que não, o CDI é uma ótima métrica e sempre vai ser uma ótima métrica para quem tem muito foco em curto prazo, liquidez, ativos que acompanhem o próprio CDI. Mas para quem quer manter um poder de compra, para quem está olhando para uma reserva de aposentadoria, investimentos de 15, 20, 30 anos, minha sugestão seria pensar muito mais na manutenção do seu poder de compra de longo prazo do que bater o CDI. Talvez fazer 120%, 130% do CDI não signifique nada em um período de inflações muito elevadas. Então, a minha sugestão aqui é que a gente faça uma análise detalhada de objetivos para depois pensar realmente em benchmarks, em referências, em ativos financeiros. Uma carteira ela sempre tem que ter por referência aquilo que é o objetivo individual de cada um dos investidores. Fico por aqui, estou totalmente à disposição. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida se você concorda ou não com isso. Conte comigo e seguimos juntos.